A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Estamos falando aí sobre a história da igreja. Então você está conosco aí, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Continue conosco aí para participar desta aula incrível que nós estamos aí sintetizando, resumindo, que é a história da igreja. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aí, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu já compartilhar aqui para os nossos alunos. A paz do Senhor, meus amados alunos, já estamos no ar, ao vivo. Então pode adentrar aí, procurar o nosso canal do YouTube, que nós já estamos aí conectados para mais uma aula da história da igreja. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Deus abençoe aí. Você é muito bem-vindo aí ao nosso curso básico. O nosso curso é o básico em teologia e estamos sintetizando o nosso curso muito rápido, não estamos nos aprofundando como deveríamos, mas no nosso curso médio bacharel nós vamos ter tempo apropriado para lidar e trabalhar melhor algumas questões. Então, nesse primeiro início desse curso básico, nós estamos tratando de alguns assuntos para que os irmãos possam se empenhar aí. Já está conosco o pastor Saraiva, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, meu pastor, saudades de todos aí. Manda um abraço para o pastor presidente aí da igreja, no Jardim Vera Cruz, né? Vida Nova, se não me falha a memória, Assembleia de Deus Vida Nova, Deus abençoe poderosamente. E nós tínhamos um núcleo teológico lá, e devido à pandemia, né, nós tivemos que parar as aulas, mas talvez posteriormente nós vamos retomar aí com as nossas aulas. Deus abençoe poderosamente. Meus amados irmãos, nós vamos aí, você que chegou agora nesse vídeo, não mude, não pare, permaneça aí. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nós já tivemos aí 3 aulas e essa é a nossa 4ª aula da história da igreja. Então permaneça aí. Estamos só esperando alguns momentinhos, porque muitos alunos, no início da live, estão adentrando a sala de aula. Essa aula não é editada, é uma aula gravada ao vivo, e nós estamos, neste momento, ao vivo, transmitindo aqui a nossa sala de aula. Então, demoramos um pouquinho no começo para dar um tempo de alguns alunos se achegarem, prepararem aí e estarem acompanhando a nossa aula para que não possa aí, atrasar muito. Então, importante, você que está chegando agora, caderno de anotações, pegue aí o seu caderno para que você faça suas anotações, os seus pontos para prosseguir com as pesquisas, porque através dessa videoaula nós estamos dando alguns pontos para que você venha pesquisar e ter aí um desenvolvimento melhor. Esse curso se trata de um curso por EAD, à distância, e disponibilizamos aí essas videoaulas para que você possa melhorar nas suas aulas e seus estudos. Deus abençoe. Nossa irmã Silene Souza, que já está conosco, boa noite, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda aqui na transmissão deste vídeo aí. Então, muito importante, caderno de anotações, o material didático, nosso material didático, tá? Muito importante. Se você não tem o nosso kit de material didático, não pediu ainda, mas você tem o nosso livro em PDF que nós enviamos para todos aqueles que solicitam. Se você que está assistindo esse vídeo quer receber o PDF desta matéria, é só entrar em contato aí com a nossa secretaria que você receberá o PDF para estar acompanhando as videoaulas. Muita coisa nós não falamos está no material didático e muita coisa que nós falamos não está no material didático. Então, as videoaulas acabam suprindo o nosso material didático, assim como o nosso material didático também supre algumas coisas que nós não falamos na nossa aula, mas está no nosso material didático. Então, você tem que estudar o material e assistir as videoaulas para ter esse complemento, tá bom? Então, caderno de anotações, material didático e a Bíblia, a palavra de Deus. Nessa matéria, História da Igreja, não estamos utilizando a Bíblia porque estamos entrando aí em fatos históricos, né? Então você só vai encontrar isso na sua pesquisa em livros seculares ou até mesmo aí pela internet você consegue muitos estudos acerca do que nós estamos falando
e apenas para que você venha a ter este conhecimento, até porque se trata de história. Então, quem faz aí o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, acaba entrando aí nesse conceito da história e do surgimento, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos continuar aqui, então, com a nossa aula. Vamos fazer aqui, para nós começarmos, então, essa nossa quarta aula. Na aula passada, nós paramos nas cruzadas, né? Nós falamos até as cruzadas, tá? Nós falamos ali, demos uma recapitulada no início da igreja e paramos na cruzada. Então, vamos relembrar só um pouquinho para nós prosseguirmos aí adiante. Então, aqui, nós começamos com Cristo, ó, Cristo, passa aí, começamos com Cristo, ok? Começamos com Yeshua, né? Yeshua Hamashia. Yeshua, ele encarnou, ok? Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, sofreu até a morte de cruz. Então, Jesus, ele desce dos céus, ele vem até o nosso encontro para nos trazer o ensino da palavra de Deus, para nos trazer a revelação da palavra de Deus. E aí nós ficamos conhecendo, no primeiro século, foi se formando os escritos que deram origem ao Evangelho acerca do Senhor Jesus. Então, nós não ouvimos as palavras de Jesus porque não vivemos naquela época. Porém, os apóstolos, os discípulos, né, quatro autores aí escreveram o Evangelho acerca do Senhor Jesus e deixaram registrado a sua passagem, os seus feitos, suas realizações, os seus ensinos, para que hoje a igreja tivesse esse relato bíblico, tivesse aí esse acesso a esses acontecimentos para terem em si a palavra de Deus. Deus abençoe, Lu Souto, Deus abençoe sua vida. Então, Cristo, nós começamos com Cristo. Tudo começa com Cristo. O próprio Senhor Jesus, certa feita, ele disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, sobre a minha vida, sobre o meu ser, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. No original está assim. Então vamos lá. Jesus edifica uma igreja. Só que Jesus edifica uma igreja, não uma igreja política, não uma igreja dependente do Estado. Jesus, ele não edifica uma igreja que é ligada ao Estado. Jesus traz uma igreja espiritual, universal, uma igreja que é composta por várias pessoas de vários lugares do mundo, uma igreja composta por aqueles que o aceitam. Nós aprendemos isso na matéria passada de eclesia, né? A eclesiologia, onde nós falamos da eclésia, ou da eclesia. Uns falam eclésia, outros eclesia. O importante é que você entenda sobre a questão da igreja. Então nós falamos sobre isso na aula passada. Então nós temos aqui Jesus, certo? Que Cristo que edificou a igreja. Temos depois aqui, ó, os apóstolos, os apóstolos, e lá em Atos, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos que deram prosseguimento à igreja ali no início, após a ressurreição de Cristo, ele permanece 40 dias, né, após ele ter ressuscitado, ainda permanece 40 dias com os discípulos, aparecendo a uns, dando as últimas orientações. Aí ele ascende aos céus e depois de 10 dias que eles estão em Jerusalém para a festa de Pentecostes, eles recebem a promessa e aí inicia a igreja. Então nós não falamos disso porque vai ser a nossa próxima matéria. Então aqui começa a igreja, com os apóstolos, aí inicia a igreja. Então nós temos aqui a igreja. Eu vou fazer assim para você entender, tá bom? Mas temos aqui a igreja cristã, ó, cristã. Temos a igreja cristã. E aí nós temos os cristãos
os apóstolos que ficavam em Jerusalém, que é conhecida como a Igreja de Jerusalém, e depois surgiu com os novos convertidos na pregação de Pedro, que se expandiu, e eles, depois de Pentecostes, se espalharam, e aí surgiu então um povo ali na cidade de Antioquia, e surgiu a Igreja de Antioquia. Aí temos então a Igreja de Jerusalém e a Igreja de Antioquia, mas que tem os mesmos preceitos. Então nós falamos da igreja cristã. E aí lá em Antioquia, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos, tá? Então, começou aqui. Ok? Tudo bem? Não vamos falar muito, porque vamos falar em Atos dos Apóstolos. Então essa igreja prosseguiu no primeiro século. Veio a perseguição, ó. Perseguição. Veio a perseguição sobre a igreja. Olha lá. Veio a perseguição sobre a igreja é perseguida. Ok? A igreja é perseguida. E depois de quase 300 anos de perseguição, muitos são mortos. Essa igreja que é perseguida passa por dificuldades. Vai aparecendo agora muitas personalidades, muitos historiadores, muitos pensadores, filósofos, pessoas que também admitem ter tido a revelação de Deus, e aparece Marcião, aparece outros aí, então tem uma gama de pessoas que aparecem para distorcer as coisas de Cristo. Os apóstolos já estavam falecidos, era necessário levantar a apostolicidade da igreja, e aí vem a luta. Então nós temos aqui, quando pela primeira vez recebe o nome de cristãos, temos a igreja perseguida, por quase 300 anos perseguidas, aí temos Constantino. Eu estou simplificando aqui no máximo para você entender aí essa cronologia. Aí temos aí o imperador Constantino, ó, de lá vem para cá, ok? Temos aqui o imperador Constantino, olha aí. Constantino, ele acaba com a perseguição no famoso Edito de Milão, né? Ele faz o Edito de Milão e ele acaba com a perseguição. Então aqui Constantino cessa a perseguição da igreja. A igreja não é mais perseguida. As espadas que outrora matavam os homens de Deus, as mulheres de Deus que perseguiam os cristãos, as espadas agora são embainhadas e não são mais levantadas contra os cristãos. Mas aí surge, né, uma grande cisma dos arianos com os cristãos, e aquela luta dizendo que Jesus não era Deus. Enfim, nós já falamos disso na aula passada. Surgem os arianos e temos aí o primeiro concílio de Nicéia sobre a liderança de Constantino, a primeira reunião que é feita, o primeiro hipercongresso de teólogos que se reúnem para falar acerca da fé, acerca do cristianismo, acerca desta fé que estava crescente por todos esses anos. Então aí nós temos o primeiro concílio, tá? Então temos aqui a igreja. Só que a igreja, ela de Constantino, ela vai para Teodósio. Então temos aqui agora o outro aqui, ó, chamado Teodósio. Aí de Constantino a igreja vai para Teodósio, outro imperador que se levanta. E Teodósio agora no ano 381, ele faz o quê? Ele faz o Edito Tessalônico. E nesse edito agora ele determina que a fé cristã é a religião do Estado. Ele agora oficializa aqui agora a fé cristã, ó, a fé cristã é oficializada. Ok? Então, no Edito Tessalônica, por Teodósio, a fé cristã agora ela é oficializada. Aí nós falamos sobre a divisão do império, né? Então, Teodósio, ele divide o império, e o império se torna um império
romano, com sede em Roma, que é o Império Oriental, e o Império Ocidental, que se torna agora com a sede em Constantinopla. Então nós temos aí agora o Império com uma sede em Constantinopla, que fica sendo aí o oriental, e Roma Ocidental, né? Então temos aí muita lenha para queimar aqui, tá? Mas não é o meu intuito estar parando para falar sobre isso. Eu estou apenas dando um resumo da história para você saber pelo menos os pontos mais importantes da história. Aí você faça suas anotações e você vai fazer as suas pesquisas desses acontecimentos e colocar em ordem cronológica aí no conhecimento que você está adquirindo. O nosso Samuel Nunes já está falando até dos 5 solas aí. sola glória, sola gratia. Está falando dos solas que foi dos reformadores Martinho Lutero, que nós vamos falar disso hoje. Mas nós temos aí também os bispos, exatamente, neste concílio, que juntou muitos bispos aí. Então temos aqui até Teodósio. Aí Teodósio divide. Ó. Essa igreja agora, ela é dividida. Ó, dividida. Olha aí. Ok? Então aqui nós estamos falando da igreja católica. Católica. Tá? Estamos falando da igreja católica, do grego católica, né? Catus juntos. É catus juntos? É isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou falando, mas eu tenho que ter certeza. Isso, catus juntos e olos todos. Então, católicos, todos juntos. E aqui estavam todos juntos, a mesma fé. Mas só que aí a igreja se dividiu. Aí temos aqui a igreja católica, apostólica, romana, né? Que ficava na parte ocidental. Ó. E temos aqui a igreja ortodoxa, que ficava lá na parte oriental. Então, aqui é Constantinopla e aqui é Roma. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar. Vou colocar aqui mesmo. Deixa eu separar aqui, ó. Então vou pôr aqui, ó. Constantinopla. E aqui Roma. Olha que resumo que eu fiz aqui. Eu fiz um resumão bem resumido aí para você tentar entender, tá? Então temos aqui Cristo, a mensagem da igreja. Nós vamos tratar desse assunto da igreja cristã. Nós vamos tratar desse assunto na próxima matéria. Então veio a perseguição, depois de 300 anos de perseguição da igreja, levanta Constantino, que é um ponto importante. Aqui nós temos o primeiro concílio, tá? Primeiro concílio e o Edito de Milão. Olha aí, grava aí. Primeiro concílio, Edito de Milão. Aí Teodósio. Temos o segundo concílio. Acabei aqui não. Não queria bagunçar, né? Ó, segundo concílio e o Edito Tessalônico, ok? Então temos aqui o segundo concílio, o Edito Tessalônico. Aí depois há uma divisão. A igreja de Roma, a igreja ocidental aqui, ela alterou muito, né? Ela mudou muito porque ela foi invadida pelos saxãos, todos aqueles moradores da região se levantaram contra o Ocidente, e aí veio o islamismo que foi conquistando tudo, houve grandes batalhas, aí teve um papa aqui que ele acabou juntando tudo, acabou controlando a situação, mas ele se corrompeu, ele fazia aliança com os homens que tinham muito poder naquela época. Então temos aqui uma igreja ocidental corrompida. E nós falamos então aqui sobre as cruzadas, né? Que no ano de 1095
aqui na Igreja Ocidental, levanta então um Papa, o Papa Urbano II, que convoca o povo para as cruzadas e ele quer ir retomar Jerusalém. E eles ficam em guerra por quase mais de 100 anos, e fica uma guerra, os livros históricos vão contar aí de 7 cruzadas, né? 7 cruzadas que foram realizadas. Foram várias cruzadas, porque todo mundo queria batalhar em nome de Deus, né? Queriam ir para Jerusalém, conquistar Jerusalém em nome de Deus. Então foram várias cruzadas. Teve até um momento negro da história que eles usaram crianças nessas cruzadas. Enfim, mas tem 7 delas, 7 investidas que são referência na história, e você vai ver sobre essas 7 grandes cruzadas. Mas aí vem o período das cruzadas. Depois das cruzadas, nós vamos então avançando, né? E aí nós vamos entrar para a reforma. Tá? Vamos entrar para a reforma. Então até aí tudo bem, nós paramos aqui. Falamos do cisma da igreja, quando a igreja se divide, ela rompe os laços, né? E essa igreja, quando elas rompem os laços, aqui, hoje nós conhecemos vários ministérios. Deixa eu fazer só uma comparação para você poder entender isso aqui que aconteceu. Então lembre-se que só tinha uma igreja, ó, só tinha uma igreja, certo? Só uma igreja. Olha aí. Então vamos lá, só tinha uma igreja. Começou com Cristo, foi com os apóstolos, a igreja cristã, perseguição, eles não aceitavam o cristianismo, tinham medo, só tinha uma igreja. Aqui, Constantino, ele se diz convertido e abraça, começa a construir algumas sinagogas, começa a ajudar na construção de templos, e a fé começa a ser um pouco mais aberta, porque acabou a perseguição. Aí nós temos Teodósio, que no ano 381, ele faz o Edito Tessalônico, e aí agora, essa única religião aqui, ó, essa única religião, agora é a religião oficial do Estado. Então não existe outras religiões. O cristianismo é a única religião reconhecida pelo Estado, ok? Então temos aí a religião reconhecida pelo Estado, a única. Só que, quando Teodósio ele morre, né, outro assume o lugar e acontece esse cisma. Como ele dividiu aqui o Império Romano em duas partes, ocidental e oriental, uma ficou com a sede em Roma, o outro com a sede em Constantinopla. Então, quando há essa divisão, até aí havia uma comunicação, havia uma comunhão entre as duas igrejas, permanecendo ali no mesmo clero e tal, andavam juntas. Só que num período da história, que nós já falamos na aula passada, se você quiser pegar melhor, assista a aula passada, houve um grande cisma, e nesse cisma, então, eles romperam os laços. E aí nós temos aqui o Papa, que aqui era um Papa, aqui era o bizantino, o bispo bizantino, né? Então aqui nós temos o Papa. O Papa faz o quê? O Papa excomunga o pessoal daqui, e aí o bispo bizantino excomunga, exclui o Papa daqui. Então um exclui o outro. E aí nós temos agora duas religiões. Tá vendo? Já temos agora duas religiões, já não é mais uma. Agora já é duas religiões. E elas agora seguem com ensinamentos diferentes. Por exemplo, nessa igreja aqui, ó, nessa igreja aqui de Roma, aqui em Roma, anota aí, aqui em Roma, o líder máximo da igreja romana, aqui a autoridade máxima é o Papa. Aqui, né? Na igreja que agora se intitula Igreja Católica Apostólica Romana, depois que ela rompe as relações com a Igreja Católica de Constantinopla. Então aqui agora ela tem o seu líder máximo, que é o Papa. Só que nessa igreja ortodoxa, que é a igreja em Constantinopla, o líder máximo dela não é o Papa, eles não usam o papado. Ali há uma autoridade máxima da igreja, não tem uma autoridade máxima. Ali simplesmente há uma hierarquia, e a mais alta hierarquia é um colegiado de bispos. Então tinha um colegiado de bispos
que eram presididos pelo patriarca de Constantinopla. Então, o patriarca de Constantinopla, ele presidia esse colegiado de bispo que liderava a igreja, mas eram todos iguais, eles se consideravam todos iguais, enquanto que aqui em Roma, o Papa era a autoridade máxima. Quer ver outra coisa que era diferente? Era a questão do celibato dos sacerdotes. Por exemplo, aqui na Igreja Católica Romana, em Roma, os ministros, os padres, os bispos, os sacerdotes, eles eram obrigados a manter o celibato, ou seja, não podia casar. Eles tinham que manter o celibato. Só que aqui na Igreja Ortodoxa em Constantinopla, o celibato já não era obrigatório para os padres. Os padres não eram obrigatórios a manter o celibato. E até um homem casado aqui em Constantinopla, na igreja, eu vou falar igreja de Constantinopla que fica mais fácil. Na Igreja Ortodoxa, até uma pessoa casada podia se tornar um padre. Então eles não tinham essa questão. Então você vê que já começa a contrariedade entre uma e entre a outra. Anota aí no seu caderno de anotação, porque a lousa minha é pequena, não dá para mim estar anotando isso, mas anota aí. Terceiro ponto de diferença que tinha a igreja ocidental, a igreja católica apostólica romana, da igreja ortodoxa aqui de Constantinopla. O terceiro ponto era sobre a cruz, né? Então aqui na igreja romana, eles usavam a cruz de Cristo, que era assim, ó. Era só uma linha horizontal, como se fosse uma cruz. Era o que Roma adotava. Mas você vai ver aí outras cruzes, que é a cruz da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela usava 3 linhas horizontais. Então ela usava uma cruz assim, ó. Ela fazia assim, ó. É assim, ó. E a outra aqui era bem assim. Tá vendo? Ela era cruz assim. Tá? Porque para a igreja ortodoxa, Jesus não foi crucificado com os pés cruzados em cima do outro, assim, ó, né? Com os pés em cima do outro. Para a igreja ortodoxa, havia aqui uma madeira, uma travessa, que Jesus ficou com os pés ali pregados, mas não cruzados, mas abertos ali, entendeu? Então, e aqui a cruz eles colocavam mais um tracinho que era onde tinha a inscrição, né, de Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Então a cruz deles era assim, essa era a cruz da Igreja Ortodoxa, enquanto que a cruz da Igreja Católica era só uma linha horizontal. E a de Constantinopla, dos ortodoxos, tinha 3 linhas horizontais. Então tinha essa diferença também da cruz aí. E tinha a questão também da quaresma, né? Então a igreja católica, a quaresma deles aqui, a quaresma é de 40 dias. Tá? Só você procurar sobre quaresma que você vai saber o que é. Então, quaresma aqui era 40 dias. Enquanto que a igreja ortodoxa lá de Constantinopla, eles já não era 40 dias. Para eles era 47 dias. Ó. Então você vê que haviam diferenças. A igreja realmente ela se dividiu. Realmente elas começaram a seguir propósitos diferentes. Então já vemos aí que havia 2 igrejas com dogmas e costumes diferenciados. Hoje nós vemos aí muitas igrejas que têm dogmas diferenciados, mas temos muitas. Então aqui já começou, era só uma, e aqui agora já temos 2 igrejas católicas que se intitulavam cristãs, porém já agora separadas e com visões diferentes. Outra coisa, o idioma que eles usavam, o idioma da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, lembra das missas? Então o idioma que eles usavam aqui, ó, era o latim. Deixa eu colocar aqui, ó, latim, ó. Então esse era o idioma
da igreja em Roma. Só que a igreja ortodoxa, a igreja de Constantinopla, ela não usava o latim. A língua que ela usava não era o latim, ela usava um idioma local. Então ela usava o idioma local de Constantinopla. Enquanto que Roma queria implantar o latim, reziam até suas missas em latim, e muitas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que não conheciam o dialeto, às vezes nem sabiam o que o Papa estava falando. Então eles faziam em latim, eles queriam adotar o latim. Constantinopla não, já respeitava a língua local e faziam tudo na língua local. Eles não adotavam o latim. Outra coisa interessante também é sobre o calendário. O calendário que a Igreja Católica Apostólica Romana adotou era diferente do calendário da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Anota aí, diferenças de calendário. Pois é, né? Tinham essa diferença aí. Por exemplo, a Igreja Apostólica Romana, ela usava aqui o calendário gregoriano. Ó, deixa eu apagar aqui. Então, o calendário aqui, anota aí, o calendário aqui, ó, é o gregoriano. Tá? Era o calendário gregoriano. E a Igreja Católica, nos seus concílios, ela colocou então a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. Olha aí. Dentro do calendário gregoriano. Então eles seguem o calendário gregoriano e o Natal era comemorado no dia 25 de dezembro. Mas a Igreja Ortodoxa não seguia o calendário gregoriano. Ela usava o calendário juliano. Ó. Juliano. Tá? E no calendário juliano da Igreja Ortodoxa, eles comemoravam o Natal no dia 7 de janeiro. Ó. 7 de janeiro. Olha a diferença aí. Então nós temos agora duas igrejas. Temos aí... dois cleros que têm visões diferentes, que até seguiam conceitos diferentes. Então nós temos aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, que usava o calendário gregoriano. Nós vamos ter uma matéria do Médio Bacharel que vamos tratar sobre esses calendários, e nós vamos aprender a saber como que foi feita essa contagem de dias, esses anos bissexto, por causa de uma falha de calendário. Nós vamos ver isso mais para frente. Então temos aqui o calendário gregoriano e aqui o calendário juliano, tá? Então eles tinham datas diferentes para as suas comemorações. Outra coisa interessante aqui, para nós prosseguir, deixa eu falar aqui, é sobre o poder, né? E sobre as imagens. Vamos falar sobre as imagens. A Igreja Católica aqui, ó, ela adotava imagens de escultura, né? Então ela tinha imagens dos santos, daqueles homens que eram santificados, que eram tidos como homens respeitosos, que fizeram milagres. Então aqui se adotava as imagens de escultura. Mas na Igreja Ortodoxa não usava imagens de escultura. Essa Igreja Ortodoxa, ela usava pinturas. Então era mais pinturas de parede, como os quadros famosos de Michelangelo, quadros pintados. Então aqui era mais pinturas, enquanto que aqui era mais imagens de esculturas, né? Então tem aí uma diferença que já dá para você perceber. Então aqui usavam quadros e pinturas e aqui usavam as imagens de escultura. Enfim, até nas orações havia diferença. Aqui na Igreja Romana eles oravam de joelho. Eles oravam de joelho, ou rezavam, não faziam as suas rezas de joelho. Mas aqui na Igreja Ortodoxa eles faziam as suas rezas em pé. Então havia essa diferença. Aí você vê de onde que vem alguns costumes que acabam passando de uma igreja para outra e vai surgindo. Então aqui se rezava de joelho, aqui se rezava em pé. Então olha a diferença que já existia
muito antes de eu ou você nascer, já tinha aqui essa divisão da igreja, do cristianismo, que foi dividido aqui, como era a religião do Estado agora, né? O cristianismo passou a ser a fé oficial do Estado, e aqui agora há essa divisão, esse racha, né? E fica desta forma aí. Então nós não vamos adiantar muito, porque se nós formos falar da história, irmãos, tem muita coisa para nós falar, e nós queremos aqui sintetizar no máximo para dar tempo de nós falarmos. Nós só temos mais uma aula e nós precisamos falar disso aqui. Então aí nós vamos para... nós paramos no ano de 1095, e falei também um pouco sobre que essa igreja aqui acaba elegendo 2 papas ao mesmo tempo, depois eles resolvem isso, mas a igreja em si, ela vai perdendo o seu conceito como igreja, ela vai perdendo a sua direção por causa do Papa aqui, que ele era mais político do que religioso. Nós falamos um pouco sobre isso, e eu peço que você estude um pouco mais sobre a igreja ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, depois da divisão dessa igreja, do Império, e um pouco mais sobre a igreja ortodoxa, porque é dessa igreja aqui que sai os padres que começam a evangelizar quase o mundo aí, tá? Então nós vamos falar sobre aqui, esta igreja aqui que começa a perseguir, daqui que saem os protestantes também, os protestantes saem daqui, porque não concordavam, que são o período da reforma, né? Então nós vamos parar por aqui, deixa eu apagar aqui a lousa para nós falar sobre este período agora da reforma. A história é muito grande, irmão, não dá tempo de nós falar da história toda. Então, pega esses pontos aí, esse resumo que eu dei das aulas, para que você possa estudar. Então, matéria de casa aí, viu, querido? Anota aí. Olha, anota aí. Os patriarcas da igreja, cânon da Bíblia, cânon, credo apostólico, credo niceno, anota tudo aí. Credo apostólico, credo niceno, primeiro concílio de Niceia, o edito de Milão, segundo concílio em Constantinopla, edito tessalônico, vai marcando tudo aí. Marcião, quem foi Marcião, quais eram as ideias de Marcião, né? O que ele combateu, o que não combateu. Os arianos, marca esses pontos aí, que são pontos importantíssimos que você tem que estudar como aluno básico aí de teologia. Então vai marcando aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E aí nós chegamos então na igreja ortodoxa, a divisão da igreja oriental, e aí a igreja ela vai prosseguindo, e no ano de 1300, tá? No ano de 1300 depois de Cristo, a igreja, depois do ano 800, depois das cruzadas, que vem as cruzadas, eles começam, vem um papa e ele quer reconstruir as igrejas, né? Ali em Roma, ele quer fazer a Catedral de São Pedro, né? E para ele construir, eles querem arrecadar dinheiro. E para que eles pudessem arrecadar dinheiro, a Igreja Católica, então, apareceu com as indulgências, né? As indulgências eram cartas que o Papa fornecia para que as pessoas comprassem. Foi algo criado para arrecadar dinheiro para o papado, para a construção da Basílica de São Pedro e para outras construções. Então foi uma maneira que a Igreja Católica arrumou para arrecadar fundos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque para poder arrecadar dinheiro, eles então fizeram essa tal de indulgência, né? Então nós temos o início da indulgência.
e muitas outras coisas que eles pregaram, purgatório. A igreja de Roma, a católica lá, eles acreditavam no purgatório. A igreja ortodoxa não acreditava no purgatório, ou outra diferença aí. Enquanto que uma acreditava no purgatório, a outra não acreditava. Então, a igreja católica ela usou muito o medo da população mais pobre. Eles falavam muito sobre o inferno, a perdição. E aí eles vinham com essas questões que diz que podiam tirar a alma da perdição, a alma do inferno. Que a alma ia lá para o purgatório, ficava lá, e eles podiam tirar por lá, que Deus tinha dado autoridade, que o Papa, representante de Deus na Terra, tinha autoridade para tirar uma alma do purgatório. Olha que coisa, irmãos. Mas vamos nos colocar no momento daquele povo, naquele período, né? O conhecimento era precário, e isso podia realmente acontecer. Tá? Mas vamos lá. Então surgem os reformadores. O primeiro reformador, vamos colocar aqui, ó, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, a igreja. Então já sabemos que tinha duas igrejas, ó. Duas igrejas, né? Temos aqui a ortodoxa. Escrever direitinho que eu já errei. Peraí. Ortodoxa. Temos aqui a igreja ortodoxa. E vamos pôr aqui a igreja católica apostólica romana. Tem a sede em Roma. Aqui é Roma e aqui é Constantinopla. Vamos lá, oriental e ocidental. O que aconteceu? Então, Deus, em certos períodos da história, nós vemos Deus agindo diante de algumas circunstâncias. A igreja, ela praticamente tinha se desviado. Ela tinha perdido os seus princípios cristãos, aqueles princípios lá da igreja primitiva, que nós vamos falar em Atos dos Apóstolos, na próxima matéria que você vai estudar. Então ela tinha perdido, com o passar dos anos, a sua união com o Estado, o Papa, a sua hierarquia, o seu envolvimento político, o seu envolvimento político. Então a igreja ela tinha perdido a sua essência. Jesus ele pregava um evangelho, não um evangelho contido por força política ou por força do Estado. Mas Jesus, ele pregava uma igreja espiritual que levaria o homem para a salvação sem empregar força política ou apoio estatal. Ele dizia, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, dai a César o que é de César, vocês têm que viver, ter uma cidadania, têm que respeitar a cidadania, porém, vocês têm que dar a Deus o que é de Deus. Só que essa igreja que acabou se dividindo e perdeu a sua raiz, ela parou de dar a Deus o que é de Deus. A realidade é essa. Ela parou de dar a Deus o que é de Deus. E os líderes pensavam em si próprios. E eles agora começaram a se preocupar só com o César. O César que eu estou falando aqui é figurado, não é literal, figurado. E o César representava aqui, nessa figuração que eu estou falando, de representar o Estado. Né? Então eles se preocupavam com o Estado. E mesmo assim hoje encontramos igreja desta maneira. Igrejas que não estão preocupadas com a palavra, com a seriedade da palavra, mas líderes que estão preocupados com o seu próprio bem-estar, estão preocupados com suas bolsas de ouro, com os seus bolsos recheados, com a sua administração financeira, querem granjear não almas para Cristo, mas granjear tesouros na terra para eles. E usando a igreja como escudo, dizendo que é para a igreja, mas não é para a igreja. Existem líderes que falam, não, esse templo é do Senhor.
Mas o prédio não está no nome de uma igreja, o prédio está no nome dele particular. O terreno é dele. A casa é dele. A construção da igreja está no nome dele. Se amanhã ou depois ele desviar do evangelho, os membros ficam na rua, porque a igreja não é dos membros, a igreja é dele. Então hoje nós encontramos muito disso, quer dizer, o ego, o poder de querer ter o controle daquilo que é de Deus. Nós temos que entender que nós somos administradores daquilo que é de Deus. Então pense que o teu Deus é o Senhor de tudo e que você é um administrador, que Deus confiou essa administração. Não é seu, é do Senhor. E se é do Senhor, aí você faz porque é do Senhor e você cuida porque é do Senhor. E você não coloca os seus interesses próprios, mas você prisa pelos interesses de Deus, as coisas começam a mudar. O dia que você parar de priorizar a sua vontade própria sobre algumas questões, Deus começará a agir na sua vida. Então, essa é a luta que nós até aprendemos lá, quando falamos em cristologia, do fazer a vontade de Deus, o meu eu, entender qual é a vontade de Deus em mim, qual é a vontade de Deus no templo, nesse tabernáculo, e não fazer a minha vontade própria com este tabernáculo, mas fazer a vontade daquele que me chamou, que me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Então, começa por aí. Isso a igreja perdeu. A igreja primitiva, aquele amor acabou, não está tendo mais. E aí Deus, quando chega num período de extrema urgência, Deus ele levanta homens e mulheres com uma chama que brota em seu interior. E isso é tão maravilhoso, porque isso brota no coração do homem. Ninguém manda, ninguém determina, mas é uma coisa que brota dele. Ele em si, o Espírito se move nele, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí que surge o primeiro a iniciar uma reforma. E nós vamos falar dele, que é João Wycliffe. O primeiro. Então temos aqui, no ano de 1300, surge aqui o primeiro, que é o João, vamos pôr o nome dele aqui, João Wycliffe. João Wycliffe. Olha aí. Este homem, João Wycliffe, ele viveu na Inglaterra e atraiu a atenção de todo mundo. Seu nome, João Wycliffe. Ele vivia na Inglaterra, mas ele conseguiu atrair a atenção do mundo inteiro, porque uma chama, algo brotou no seu interior, o próprio Deus brota, coloca o Espírito Santo e ele começa a perceber que estas questões, da maneira como a igreja está agindo, está errada. Olha aí. Foi ele o primeiro dos destemidos que tiveram a coragem de integrar uma real reforma dentro da Igreja Católica. A história refere-se a ele várias vezes como a estrela da alva da reforma. Viveu uma vida sincera, frutífera, e ele foi odiado terrivelmente pelos líderes da hierarquia. Sua vida foi persistentemente buscada. Eles queriam matá-lo, porque ele começou a ir contra as lideranças. E Deus suscitava esses homens dentro do clero. Deus suscitava esses homens. Não, mas peraí, isso aqui está errado. A Bíblia não ensina assim. Porque aqui, irmãos, a Bíblia não era o esteio da verdade. Aqui o esteio da verdade era o Papa. Tudo que o papado falava era verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, os escritos
escritos que os homens, direcionados pelo Espírito Santo, deixaram sobre a revelação do reino de Deus não era importante. O importante era o que o Papa dizia. E aí surgiu esse homem, John Wycliffe. Nós não vamos falar muito dele, porque o tempo não dá, nós temos muita coisa para falar. Então você pode procurar sobre ele. Ele foi o primeiro. Foi o homem que rompeu a reforma no período do ano de 1300. Ele viveu do ano 1320 a 1384. 1320 a 1384. Tá? Ele viveu no ano de 1320 a 1384. John Wycliffe. Pode procurar ele aí. E eles perseguiram tanto este homem que finalmente, ele morreu paralítico. Ele morreu paralítico. E eles, não se contentando que ele havia morrido, sabe o que fizeram? Olha, eu vou ler para você aqui. Anos depois, era tão grande o ódio católico da liderança papal para com João Wycliffe, que os seus ossos foram desenterrados, queimados e as cinzas lançadas nas águas. Eles tiveram tanta raiva deste homem porque ele pregava a verdade, ele ia contra os preceitos católicos, o catolicismo perseguiu, e mesmo depois de morto, porque ele morreu aqui paralítico, mas mesmo depois de morto, mandaram desenterrá-lo, desenterraram os seus ossos, queimaram e jogaram a cinza nas águas. Tá? E aí, no ano de 1373, aparece aqui o segundo, temos aqui o primeiro, no ano de 1320 nasceu ele. E aí temos aqui o segundo reformador, que foi João Hus. Temos outro João aqui, João Hus. Olha aí. João Hus viveu no ano de 1373 até 1415. Temos aqui o segundo. Olha aí. João Hus. Tá? Nós temos esse material, pede o seu PDF, você pode olhar no seu PDF aí que tem. João Hus, seguindo bem de perto as pegadas de Wycliffe, quer dizer, seguindo bem de perto as pegadas de João Wycliffe, que a fé deste homem despertou esse João Hus aqui, veio João Hus, um distinto filho da longínqua Boemia. Sua alma correspondeu ao sentimento brilhante, ao sentimento da brilhante luz da estrela da alva da Reforma. Quando ele conheceu João Wycliffe e ele viu o que ele tinha feito, incendiou ele também. O Espírito Santo falou no coração de João Hus. E João Hus começou também a requerer reformas dentro da Igreja Católica. Porque estava tudo errado, não estava correto. E ele queria uma reforma, era necessário trazer. O que era a reforma? Era tirar a autoridade papal e colocar a verdade da Bíblia. É isso que eles queriam fazer. Ou seja, a autoridade máxima não era o Papa, mas quem ia sentar no trono como autoridade máxima seria a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia era o esteio da verdade e não o Papa. Então eles queriam tirar o Papa do trono e introduzir a Bíblia. Queriam que voltasse a Bíblia como a palavra de Deus, inerrante. Então, o Papa, ele não era autoridade máxima, a Bíblia era inerrante, e eles queriam levantar isso. Então, eles iam muito pela Bíblia, e aí começaram a arrumar problema. Olha aqui. Sua vida foi destemida e cheia de eventos, mas dolorosa e miseravelmente curta. Ao invés de despertar um ambiente favorável a uma verdadeira reforma entre os católicos, ele despertou medo, aversão e oposição.
que resultaram na sua morte, amarrado a um poste e queimado no ano de 1415. Queimaram João Hus na fogueira em 1415. Amarraram ele no poste e atearam fogo, dizendo ainda para os demais: é assim que acaba aquele que vai contra o Papa, contra a Igreja de Roma. Porque para eles a Igreja de Roma era a única verdade absoluta. O Papa era o líder absoluto. E esses homens morreram para que a Bíblia voltasse a ter o valor, para que a palavra de Deus voltasse, para a igreja saísse de onde estava e voltasse à sua realidade espiritual, que começou desde a igreja primitiva. Olha aí. Mataram queimado no poste, um mártir entre os seus. Todavia ele procurou o bem de seu próprio povo, amou o Senhor e o seu povo. Todavia foi apenas um entre os milhões que morreram por esta causa. Foi mais um que morreu por esta causa. Dizem alguns que João Hus, quando ele estava sendo queimado, você vai encontrar isso na história de João Hus, quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse para os seus acusadores, para os seus executores, né? Ele disse para eles assim: vocês podem calar este ganso. Vocês podem calar este ganso. Por que ele se intitulava como ganso? Porque Hus significa ganso. Tá? O nome dele, o sobrenome Hus, o sobrenome dele significa ganso. Então ele dizia: vocês podem calar esse ganso, mas aparecerá depois de um tempo. Oh, glória! Aparecerá um cisne que vocês não poderão calar. Olha aí, ele fala bem assim: depois de um tempo, Deus levantará um cisne. Vocês podem calar esse ganso, mas depois de um tempo, Deus levantará um cisne. Muitos dizem que ele ali fez uma profecia e que essa profecia se cumpriu depois de 100 anos, quando nasceu o grande reformador, que deixou uma marca na reforma, que foi Martinho Lutero. Nós vamos chegar lá. Então, João Hus teve a sua participação. Depois de João Hus, no mesmo período, surgiu Savonarola, outro grande homem que vocês têm que pesquisar. Savonarola. E falar 3 vezes o nome dele. Você falar 5 vezes rápido, você fala em língua. Savonarola. Savonarola, Savonarola. Não é Sanavarola, não. Aqui é o contrário. Deixa eu mudar aqui. Savonarola. Aí, agora sim. Savonarola. Surgiu então Savonarola. Ele nasceu 37 anos depois de João Hus. Olha, nasceu 37 anos depois. Ele, como João Hus, ainda que católico devoto, porque esses homens aqui, eles eram todos católicos, né? Alguns eram padre, estava dentro do clero. Deus levanta esses homens dentro do clero. Então, eu quero falar para você que está me assistindo aí, que é um pastor de igreja relapso. Para você que é um líder que não preza pelas coisas do Senhor. Eu sei que não são todos, mas pode ter um aí que está me assistindo que está até em pecado no altar. Perdeu o temor do Senhor, agindo erroneamente. Deus levanta dentro do próprio clero. Deus suscita homens para trazer uma mudança de percurso naquilo a que Deus ama. Deus tinha um propósito para a igreja e Deus ia trazer um despertamento para a igreja. E Deus começa, dentro do próprio clero,
levantar e despertar homens para trazer o reconhecimento da verdade da palavra de Deus. Por mais que o inimigo tente ocultar, por mais que o inimigo tente mascarar, porque eu sei que tem pessoas que são enganadas por falsas religiões. Nós vamos fazer uma matéria aqui ainda, você vai estudar, que são religiões comparadas. E existem religiões heréticas que estão mascaradas de cristianismo. Como esta igreja estava mascarada de cristianismo, mas os seus papas faziam o que bem queriam naquela época. E por que não dizer ainda hoje? Você vê por aí muitos padres que estão revoltados com o próprio clero. Às vezes acontece um despertamento tal que eles falam, não, mas o clero está agindo erroneamente. A Bíblia não diz isto. Porque se alguém quer ser liberto, se alguém quer chegar ao conhecimento, é só estudar a Bíblia. Se alimente da palavra de Deus, de manhã, de tarde, à noite, e aí sim se cumprirá a palavra que foi dita. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos aqui homens que estão conhecendo a verdade, e estão se libertando das garras papal, e estão trazendo à tona uma chama de reforma para que a igreja volte a ser o que era. Glória a Deus. Então, olha aí. Então, temos aí Savonarola, este homem aí que era um católico devoto, que encontrou os líderes do seu povo, o povo da Itália, como os da Boemia. Ele encontrou com o seu povo da Itália, como os da Boemia, contrários a qualquer reforma, mas por sua eloquência poderosa, foi bem sucedido no despertar de algumas consciências e assegurou um considerável número de seguidores. Assim, Savonarola, não é tão bom quanto Hus, devia morrer. Quando eles viram que Savonarola estava juntando o povo ao conhecimento da verdade, então a Igreja Católica chegou à conclusão: Savonarola também tem que morrer. Tem que ser queimado. E ele também, diz a história, que ele também foi amarrado num poste e queimado. Dos homens eloquentes desse grande período, Savonarola possivelmente a todos suplantava. Ele tinha uma eloquência muito grande. Ele tinha um talento de uma oratória que convencia quem o ouvisse. E a Igreja Católica também tratou de matar Savonarola, queimando ele na fogueira, assim como morreu John Hus. Então temos aqui Savonarola na Itália, João Hus na Alemanha, temos aqui John Cliff na Inglaterra. Então aqui Deus levanta, ó. Aqui na Inglaterra, ó. Inglaterra. Aqui na Inglaterra. Aqui na Alemanha. E temos Savonarola na Itália. Olha aí. Na Itália. Deus levantando esses homens. E aí depois aparece Zwingli. Vamos colocar aqui, 4. Vamos ver se eu consigo escrever certo aqui. Zwingli. Zwingli. Olha aí. Ulrich Zwingli. Seguindo Savonarola, a voz de ouro da Itália, vem um líder da Suíça. Aqui é na Suíça, tá? Ó. Na Suíça. Vem um líder da Suíça. Zwingli nasceu antes de Savonarola, viveu de 1484 a 1531.
o espírito da reforma alastrava por toda a terra. O espírito da reforma se alastrava por toda a terra. Seu fogo abria caminho, espalhando-se muito rapidamente. Tornou difícil refreá-lo. O fogo ateado por Zwingli não tinha sido senão parcialmente sufocado. E já um mais sério que todos os outros irrompera na Alemanha. Zwingli morreu na batalha. Então, temos aqui Zwingli na Suíça. Irmãos, o Zwingli, ele era um padre católico lá na Suíça, e ele tinha lá a igreja que ele ficava. E ele apregoou tanto que houve um rompimento do povo de Urique, né? Aliás, Zurique, o povo de Zurique, da cidade de Zurique, rompeu os laços com Roma. Romperam com Roma. Quando isso aqui começou a acontecer, ó, esses homens aqui, eles eram chamados de protestantes. É aqui que nasce o protestantismo. Ó. Por que eles são chamados de protestantes? Porque protestavam contra a igreja de Roma. Eles protestavam, eles não concordavam com as liturgias, as normas que o Papa estava determinando, e era indulgências. Não, aqui você pode pagar, que a alma vai sair sétimo dia, enfim, muita coisa que a igreja estava fazendo. E teve uma reforma aqui na Igreja Católica também. Quando esses homens começaram a falar, nós vamos chegar em Martinho Lutero, que foi depois aqui, aí também teve uma reforma aqui, ó. Teve uma reforma. O Papa aqui, ele foi obrigado a consertar algumas coisas, mas mesmo assim não foi o suficiente. Então nós temos aí esses homens que abalaram o mundo. Eu estou sendo bem rápido aqui, eu não quero me demorar, mas você pode fazer uma pesquisa, marca esses nomes, faça uma pesquisa, tá? Porque você é um explorador, você não é um papagaio. Você não está fazendo esse curso para só falar o que eu estou falando. Você está fazendo esse curso para sua mente abrir, é um curso básico, nós estamos sintetizando a história, para sua mente abrir e você pesquisar sobre isso e se aprofundar num conhecimento. O meu intuito não é ficar carregando a sua mente de história. O meu intuito é te passar as bases para que você venha buscar o conhecimento. Tá? Agora, no médio bacharel é outra coisa, porque no médio bacharel nós vamos fazer uma matéria por mês. É uma matéria ao mês, não é uma matéria por semana, não. É uma matéria ao mês. Meu querido, uma matéria vai dar mais de 20 videoaulas. E aí nós vamos separar por pontos, ó. Aí é estudo, meu querido. Aí, ó, é rachar isso aqui, fazer um corte na cabeça, enfiar a palavra lá dentro, cair nos livros. Aí nós vamos ter livros didáticos, vai ser passado livro para que vocês estudem. Aí nós vamos entrar mais no profundo e oculto. Mas, por enquanto, esse básico é a base. É para você começar a achar um caminho do seu esclarecimento. Tá? Então vamos lá. Sanavarrola na Itália, temos Zwingli na Suíça, na cidade de Zurique, e quando Zwingli na cidade de Zurique, ele começa a pregar, e acontece um fato tão marcante, porque com a mensagem de Zwingli, com a reforma de Zwingli, com a visão que ele teve, a persuasão da sua mensagem, do seu ensino, esse camarada aqui transforma todo o Estado, rompe com a Igreja Católica e é considerado o primeiro Estado protestante. Quando ia alguém da Igreja Católica lá pregar sobre as indulgências, falar sobre as indulgências, eles eram expulsos da cidade. Os camaradas enxotavam, meu. Não vem aqui com esse clero fantasioso, não. Não vem querer vender indulgência aqui, ninguém não vai arrancar dinheiro de ninguém, não. Sai fora da cidade.
Aqui nós conhecemos a verdade. Aqui nós lemos a Bíblia. Aqui o Papa não é supremo, ele é um homem. O supremo aqui é a palavra de Deus. É a Bíblia que tem a última palavra aqui. Então, Zwingli fez uma reforma muito grande na Suíça, em Zurique, na cidade de Zurique. A reforma ali foi muito grande. Procure ler mais sobre ele, que você vai ver coisa maravilhosa. E aí temos aqui no mesmo período, tá? No mesmo período aqui, vamos estender mais aqui. Temos aqui outro grande reformador que surgiu aqui, ó, porque senão, vou até fazer um asterisco, esse aqui merece nota, ó, Martinho Lutero. Vou até circular aqui. Esse aqui vale nota. Esse foi o que mais marcou dos reformadores que surgiram. Martinho Lutero realmente foi um marco na reforma. Foi um marco na reforma. Principalmente quando ele fixa nas portas da igreja de Wittenberg as 99 teses de Martinho Lutero, né? E depois tem o Solas, que ficou conhecido como os solas do protestantismo, né? Os 5 solas. Mas vamos chegar lá. Então temos aqui Martinho Lutero. O homem que abalou o mundo. Provavelmente o mais importante de todos os reformadores do 15º e o 16º século. Viveu de 1483 a 1546. Olha aí, deixa eu colocar a data aqui dele. Ele viveu de 1483 a 1546. Olha aí. Como se pode ver pelas datas, era quase contemporâneo de Zwingli. Nasceu no primeiro ano antes de Zwingli e viveu 15 anos a mais. Seus grandes predecessores tornaram-lhe mais fácil o caminho que devera trilhar, talvez muito mais do que encontramos registrados na história. Além disso, Lutero aprendeu pela dura experiência deles, bem como das que ele próprio teve mais tarde, que uma verdadeira reforma no seio da Igreja Católica seria claramente impossível. Assim mesmo, muitas medidas reformatórias seriam necessárias. Uma exigia outra e outras exigiam ainda outras e assim por diante. Assim, Martinho Lutero foi auxiliado por Melanchthon e outros proeminentes alemães, tornando-se em cerca de 1530 o fundador de uma organização cristã inteiramente nova, agora conhecida por Igreja Luterana, que se tornaria em breve a Igreja da Alemanha. Então Lutero ele funda a Igreja Luterana, que se tornara a Igreja aí da Alemanha. A questão desses reformadores, que mais eles batiam, era sobre salvação e autoridade. Tá? Eles falavam mais sobre salvação e autoridade. Era isso que interessava. Eles falavam de salvação e autoridade. Por quê? Porque para eles a salvação não dependia de uma carta. Uma carta não ia salvar, não. A salvação, cada um tinha que procurar a sua salvação, que a salvação era através da revelação bíblica, era através de Jesus, através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que somente ele podia dar salvação. E o outro ponto é a autoridade. Eles questionavam a autoridade papal. A autoridade papal não era autoridade absoluta. Para eles, a Bíblia era a maior autoridade. Então, eles queriam tirar a autoridade papal e a autoridade era a Bíblia. A Bíblia era a maior autoridade papal. Então, temos aí Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero. Como que surgiu Martinho Lutero? Deixa eu encurtar aqui esse trecho da história para nós andar um pouquinho mais rápido. Martinho Lutero era membro da Igreja Católica, aqui ó.
era um devoto da Igreja Católica e estava na igreja lá no confessionário. Ele estava no confessionário ouvindo algumas confissões. E aí ele ouviu uns gritos lá fora, na praça, e ao sair, ele conheceu um homem chamado Tetzel. Um homem chamado Tetzel. Se você estudar sobre esse camarada aqui, você vai entender. Aí apareceu um homem chamado Tetzel, enviado pelo arcebispo para vender as indulgências emitidas pelo Papa. Então ele foi até a cidade e estava vendendo indulgências, porque o Papa queria construir a Basílica de São Pedro e estava arrecadando dinheiro para a igreja. E aí ele apareceu na praça vendendo as indulgências. O produto da indulgência visava a construção da Basílica de São Pedro, né? E com a propaganda de Tetzel. Então Tetzel ele era o propagandista dessas indulgências. E aí ele dizia, o povo pensava que a compra das indulgências conseguiria o perdão dos pecados. O que chegou ao conhecimento de Lutero através do confessionário convenceu de que o tráfico de indulgências estavam desviando o povo do ensino a respeito de Deus e do pecado. Então, o que Martinho Lutero começou a perceber é que o povo estava comprando essas indulgências para ter o perdão do pecado e eles estavam perdendo aí, no caso, o respeito do ensino de Deus acerca do pecado e do enfraquecimento moral do povo. Então isso estava enfraquecendo moralmente o povo. O povo não estava mais buscando arrependimento. O povo só comprava essas indulgências, então isso estava afetando aquele negócio de arrependimento. Lembra lá no Velho Testamento que é necessário arrependimento? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no Pai, do Filho e do Espírito. É necessário arrependimento? O arrependimento é o primeiro passo para a salvação, é arrependimento. Primeiro passo da salvação, aceitar a palavra, se arrepender dos seus maus caminhos, abraçar a Jesus Cristo, fazer a sua profissão de fé e segui-lo. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Mas com a venda das indulgências, Martinho Lutero começou a perceber que o povo estava se distanciando disso. Olha que coisa interessante. E aí, uma chama, o Espírito Santo inquietou Martinho Lutero com esses negócios. Martinho Lutero não engolia essa história desse percurso de salvação, que o Papa tinha autoridade para salvar. Meu Deus, irmão, Martinho Lutero saiu até a praça pública, e quem que ele pegou lá pregando? Esse Tetzel, que estava lá vendendo as indulgências. Olha como é que ele vendia. Tetzel, ele apregoava o valor da indulgência, exaltando-a como se fosse dádiva mais preciosa e sublime de Deus. Ele dizia assim: eu não trocaria os meus privilégios pelos que São Pedro tem no céu, porquanto tenho salvado mais almas com as minhas indulgências do que São Pedro com seus discursos. Olha o que ele chegou a dizer, que ele estava salvando mais almas do purgatório, estava salvando mais almas vendendo as indulgências do que Pedro quando pregou lá na igreja primitiva e ganhou na primeira mensagem quase 3.000 almas. Na segunda mensagem, quase 5.000 almas. Ele dizia, eu estou ganhando mais alma do que o próprio apóstolo Pedro, porque eu estou vendendo as indulgências, com essas vendas de indulgência. E ele dizia mais, olha o que ele dizia assim, olha, sobre o purgatório, ele dizia o seguinte: escutai os vossos parentes e os vossos amigos que morreram e que vos gritam do fundo do abismo, estando sofrendo martírio, uma esmolinha nos livraria, podeis e não quereis dar. Olha o que ele entrava na mente das pessoas. Escutem, escutem seus parentes lá no abismo, as suas almas gritando
É só uma esmolinha e vocês pagando, comprando a indulgência, vocês podem tirar eles de lá. Porque o Papa era a maior autoridade e ele tinha decretado que a alma... Olha o absurdo, irmão, da igreja. Olha o absurdo que a igreja inventou, que esse Tetzel saiu propagando na praça pública para arrecadar fundo para a igreja. E quantos absurdos nós não vemos hoje para arrecadar dinheiro? Igrejas fazendo absurdo para arrecadar dinheiro. Não vou nem falar, que se eu falar, quantos absurdos líderes não estão fazendo? Vendendo isso, vendendo aquilo. Vendem até a fé em Jesus. Vendem, porque o propósito é arrecadar dinheiro. Ah, irmão, Martinho Lutero foi revirado. Não aguentou ouvir isso. Olha aí, esse camarada, ele é tão afoito, esse Tetzel, vendendo essas indulgências que o Papa deu para ele vender. Ele era tão afoito que ele dizia o seguinte, olha, ele dizia assim, ó, no mesmo instante em que a moeda retine no fundo do cofre, liberta-se uma alma do purgatório e voa livre para o céu. Ele andava com um cofrezinho onde eles depositavam as moedas. Então ele dizia assim, ó, na mesma hora que a moeda que vocês colocam aqui, ó, na compra da indulgência, que ela bate no fundo do cofre aqui, na mesma hora que ela bate no fundo, a alma do seu ente querido sai do inferno e voa para o céu. Olha que coisa, irmão. Veja, mas era um período que Deus tinha que despertar mesmo. Quando Deus desperta um homem para a verdade, é porque o rumo do cristianismo está desviado. Nós não estamos falando do desvio de conduta de uma pessoa, estamos falando do desvio de conduta de uma religião. O desvio de conduta de um líder que arrasta a multidão. O desvio de conduta de uma pessoa que propaga uma fé que está levando milhões e milhões para o inferno. É esse desvio de conduta que nós estamos falando. O desvio de conduta papal. Olha aí. E esse Tetzel apregoando isso em praça pública. E fazia fila, irmãos. Fazia fila para se comprar essas indulgências. Olha aí. Dá até um certo revolto. Quem é espiritual, meu Deus, irmãos, qualquer um de nós que tivéssemos naquela época, tenho certeza que o Espírito de Deus ia nos impulsionar a falar. Agora, muitos ficavam com medo, como tem hoje muitos, que não quer falar. Não quer porque arrumar uma rusga com o pastor. Não quer falar contra o pastor. Cuidado! Olha, não toqueis no ungido, não fale do homem de Deus. Então, Martinho Lutero não podia falar do Papa. Zwingli não podia falar sobre o que estava acontecendo. Savonarola ficaria quieto. João Hans não ia morrer numa fogueira, porque ia ficar no seu canto. Não vou falar mal do Papa, é homem de Deus. João Wycliffe não seria o primeiro a levantar essa bandeira de uma reforma religiosa. Está errado, tem que mudar. Tem que haver o respeito, mas o respeito maior é com a palavra de Deus. Seriedade na palavra de Deus. Olha aí. Então temos aí esses acontecimentos. E ele ainda dizia assim, ó, o Senhor nosso Deus já não é Deus. Tetzel dizia isso. O Senhor nosso Deus já não é Deus. Olha, entregou todo o seu poder ao Papa. Olha o que esse camarada pregava. Deus já não é Deus. Todo o poder ele entregou ao Papa. O Papa pode tirar a alma dos seus entes queridos lá do inferno, do purgatório. Venha, venha. Venha comprar. Faça fila aqui, eu estou vendendo. Venha. Vem aqui, eu estou vendendo. Vem comprar. Vou montar uma igreja? Vou montar uma igreja? Vem comprar aqui, ó. Estou vendendo aqui um lenço. Esse lenço azul aqui, ele vai levar a sua alma para o céu.
Vem aqui comprar esse lenço, que esse lenço vai te levar para o céu. Vem aqui comprar esse lenço. É a mesma coisa que o Papa estava fazendo aqui, vendendo as indulgências. Pelo amor de Deus, meu irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Jesus é o único caminho. Jesus é a única salvação. Até quando homens e mulheres de Deus que têm a revelação espiritual, que têm essa chama da mensagem do Altíssimo em seu interior, vão ficar calados e aceitar essa imposição demoníaca que não favorece a Cristo, que não engrandece ao Senhor? Até quando? É revoltante. É o que nós estamos vendo. Mas Deus ainda tem homens. Deus ainda tem homens na história que Ele chama, que Ele ferve por dentro. Homens que fazem a diferença, que não tem medo do Papa, do líder, do general, de quem for. Ele não tem medo porque ele não está firmado em suas convicções. Ele está firmado na palavra. Mas para isso tem que conhecer, né? Martinho Lutero, quanto que esse homem não estudou a palavra? Quanto que esses homens não estudaram a Bíblia? Reformadores escreveram, traduziram a Bíblia. Né? Esse Zwingli aqui na Suíça, ele escreveu, traduziu a Bíblia, fez livros. Martinho Lutero, as Institutas de Calvino. Daqui a pouco nós vamos falar de Calvino, que foi também aqui sucessor de Martinho Lutero, que estava ali também, que Deus também levantou. Né? Então, esses homens fizeram a diferença. Dê uma despertada, você que está estudando, aprendendo, deixe essa chama de conhecimento entrar no seu coração. Pare uns minutos da sua vida, procure saber quem foi João Wycliffe, procure saber quem foi João Hus, dê uma lida em Savonarola, conheça Zwingli, conheça Martinho Lutero, vai conhecer um pouco da história, o que a igreja sofreu, ela precisou destes homens. Deus se revelou na história, sempre Deus levantava alguém. Assim como Deus usou Constantino, por que não dizer que Deus não usou ele? Deus usou. Não era totalmente convertido, mas porém, pelas mãos de Constantino acabou-se a perseguição. Deus usou. Então Deus precisa usar. Deus está dizendo, eu preciso de você na história. Deus não vai descer, meu irmão, e resolver tudo. Tem que estar esperando Deus descer e resolver tudo. Jesus só vai descer na batalha do Armagedon. E nos céus, para buscar a sua igreja, para os pré-tribulacionistas, né? Para os mídios pós, não vai ter esse arrebatamento. Mas eu creio, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que ele vai buscar a sua igreja, que nós seremos arrebatados. É um direito meu. Você não é obrigado a crer. Você acredita no que você acredita. Leia a Bíblia, retenha o bem, faça o que é preceito de Deus e prossiga a sua vida pela fé. Eu não estou aqui para implantar em você a minha crença. Eu estou apenas abrindo a janela para que você abra o seu conhecimento e aprenda mais sobre Deus. Eu ainda sou daquele que acredito piamente, irmão. Acredito piamente que este livro, esta Bíblia, é o único livro que tem o poder de mudar a natureza de um homem. É o único livro. Você pode ler livro de autoajuda, você pode ler livro de inspiração, você pode ler livro de promessa, você pode ler o livro que você quiser, mas o único livro que tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa e o caminho do homem se chama Bíblia. É o único livro. E você entende o que eu estou dizendo. Essa coleção de livros inspirados, que para mim é regra de fé e prática. Para alguns não, é apenas um livro. Tentam até desmerecê-lo, mas para mim é regra de fé e prática. Que Deus coloque esse desejo no seu coração. Eu estou falando aqui de uma maneira muito humilde, muito simples. Eu não quero implantar a verdade em ninguém, eu quero que você conheça a Deus. Eu não quero dizer para você que o que eu estou falando é lei, que o que eu estou falando é o esteio da verdade. Eu estou aqui só dando um assopro.
através desses vídeos, um assopro na sua curiosidade, na sua mente, no seu pensamento. Que através dessas videoaulas o Espírito Santo possa te despertar mais, possa te elevar mais, te fazer querer mais. Essa matéria de história não é para qualquer um, porque é uma matéria que a gente não lê quase a Bíblia, parece que, para quê? Mas nós temos que conhecer, temos que entender, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nesta época, esses homens, o povo, a classe mais pobre, os cristãos mais pobres, não tinham acesso, irmãos. Era só a nata da sociedade, por isso que esses líderes dominavam o povo, porque o povo não tinha acesso. Estes homens aqui, que se tornaram grandes reformadores, homens que deram início ao protestantismo, estes homens, eles tinham acesso, Deus levantou eles lá de dentro do clero. Deus suscitou eles lá de dentro, mas o povo não tinha acesso. Mas hoje não. Hoje qualquer um tem acesso à verdade da palavra de Deus. Qualquer um hoje pode ter a Bíblia em suas mãos. Qualquer um hoje pode ler a Bíblia no original. Vários cursos que existem, videoaulas espalhados por toda essa tecnologia chamada internet. Hoje tem acesso. Hoje quase que pregar em praça pública, irmão, quase que não precisa mais. Porque a pessoa não precisa andar até a praça para ouvir a palavra, é só ligar a televisão, é só ligar o celular, é só entrar na internet e digitar lá Bíblia. Já aparece um monte. Digita no YouTube lá Bíblia. Você vai ter um monte de coisa. Boas e coisas ruins. Você tem que separar. Que você saiba fazer isso na sua vida, para que Deus venha te abençoar cada vez mais. Então apareceu esse Tetzel, né? E Lutero ouvindo tudo aquilo. E ele começava a dizer os preços do pecado para que o povo pagasse. Aí ele dizia o seguinte, olha, poligamia, 6 ducados. Quem cometeu poligamia? Entra na fila, são 6 ducados. Pague 6 ducados e recebe aqui a indulgência, receba aqui o seu perdão. Quem cometeu roubo é 9 ducados. Quem cometeu homicídio é 8 ducados. O roubo é mais caro do que o homicídio. Quem cometeu homicídio, o pagamento ainda era mais barato que o roubo. Ai, oh meu Deus. Feitiçaria, quem fez feitiçaria pagava 2 ducados. E Martinho Lutero, quando ouviu isso, a chama se acendeu. E ele deu um brado. Lutero disse o seguinte, se Deus me permitir, eu farei um buraco no seu tambor. Sabe por que ele disse? Se Deus me permitir, eu farei um buraco no seu tambor. Porque o tambor era um instrumento que eles ficavam batendo para chamar a atenção do povo na praça. Então eles batiam o tambor, o pessoal chegava na praça e esse Tetzel começava a falar. E Martinho ficou tão irritado e falou, se Deus me permitir, eu vou lá, vou fazer um buraco naquele tambor lá. Eu vou quebrar aquele negócio que ele vai parar com essa história. Ai, Deus! E ele fez um buraco no tambor mesmo. Aí temos aí as 95 teses afixadas por Martinho Lutero na abadia de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Fundamentalmente contra o comércio das indulgências. 99 teses. Olha aqui, no nosso material, você pede depois na secretaria que tem, no nosso material tem as teses. Olha aí, a primeira tese dele, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra sejam contínuo e ininterrupto arrependimento. Não é pagando o preço, não. É se arrependendo. Olha aí. Segunda tese. Esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência. Isto é, confissão, satisfação,
a cargo dos sacerdotes. E ele colocou as suas 99 teses, né? E depois que ele fixou as suas 99 teses, aí ele coloca, aí como o nosso irmão Samuel Nunes já colocou no comentário aí do vídeo, aí depois ele coloca as 5 solas. Olha aí. 5 solas. Martinho Lutero, irmão, ele marcou a sua história. Marcou a sua história. As 5 solas. Olha aí. Vamos colocar aqui. As 5 solas. Primeiro, sola fide. Sola fide. Sola fide. Sola gratia. Sola gratia. Sola gratia. Solus Christus. Solus Christus. Solus Christus. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. E o último, sola Escritura. Sola Escritura. Sola vem do latim, tá? Ó, sola é do latim, que significa somente. E essas 5 solas se tornaram o esteio, a base do protestantismo. Sola fide, somente a fé. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo Gloria, dar glória somente a Deus. Soli Deus Glória, somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Sola Escritura, somente a Escritura. Olha aí. Então são 5 solas que se tornaram aí a base do protestantismo. E Martinho Lutero fixa lá no quadro. Mas depois de Martinho Lutero, vem um camarada também. Vamos colocar ele aqui. Que é Martinho Lutero, que é João Calvino. Olha aí. João Calvino, um francês, mas que parecia ao mesmo tempo ter vivido na Suíça. Era um homem realmente poderoso. Foi contemporâneo de Martinho Lutero por 30 anos. Ele tinha 22 anos quando Zwingli morreu. Calvino é apontado como fundador da Igreja Presbiteriana. O trabalho de Zwingli, tanto quanto de Lutero, tornou mais fácil o trabalho de Calvino. Na data de 1541, exatamente 11 anos, parece ser esse ano, depois da fundação da Igreja Luterana por Lutero, início da Igreja Presbiteriana. Esta igreja, como no caso do lutarismo, foi conduzida por um sacerdote ou oficial que era católico reformado.
Esses 6 homens, Wycliffe, Hus, Savonarola, Zwingli, Lutero e Calvino, grandes líderes em suas batalhas para a reforma, feriram o catolicismo até o tornar cambaleante. E aí temos aí Lutero. Então, se você tem o nosso material, está escrito tudo aí no nosso material, tá? Tem as 99 teses no nosso material aí. É muito bom você ter isso aí, a história da igreja. E aí temos aí algumas coisas aqui que nós vamos falar, mas, por enquanto, nós vamos entrar na próxima aula que nós vamos falar sobre o movimento missionário moderno. Então temos aí, e depois de João Calvino, vem o seu discípulo, né, Armínio, porque Calvino foi um dos reformadores. Há uma diferença desses homens, né? Martinho Lutero, ele tinha uma visão, Calvino já tinha outra visão diferente. Então é muito bom vocês estudarem sobre estes homens. Então você que é aluno do básico, anota aí no seu caderno, o Zwingli, John Wycliffe, Martinho Lutero, pegue estes homens e procure saber mais sobre a história deles. São homens que Deus levantou, que fizeram uma grande reforma dentro do protestantismo. E no mesmo período de Martinho Lutero e Calvino, nós vamos talvez falar sobre isso na próxima aula, mas surgiu também os anabatistas, né? Surgiu lá um povo, surgiu um pessoal lá que eram considerados anabatistas. Se você puder estudar um pouco sobre os anabatistas, porque do mesmo jeito que a Igreja Católica, dentro da Inquisição, matava estes homens, perseguia, condenava à morte, quando surgiu os anabatistas, até os protestantes também decretaram eles como herege e também mataram eles, tá? Foi decretado em Zurique, da Suécia, Calvino, onde ele pregou lá, que ele foi para Genebra, né? Calvino foi para Genebra. E nós vemos que lá em Zurique foi decretado a morte dos anabatistas. Então, tanto os católicos quanto os protestantes lutaram para matar os anabatistas. Os anabatistas trouxeram aí, eles trouxeram dentro do seu clero, eles faziam rebatismo, por isso que chamavam anabatistas, porque eles rebatizavam, né? Então, eles eram sentenciados à morte, eles eram mortos até por afogamento. E o protestantismo participou dessas mortes. Esses grandes líderes reformadores foram usados por Deus para trazer um despertamento. Porém, não foram homens perfeitos, tá? Muitos ali decretaram assassinato, concordaram com homicídio, perseguiram também outros que surgiram aí na história. Então é muito bom você estudar sobre os anabatistas. Faça uma pesquisa também sobre os anabatistas, que está nessa época aí, junto com Calvino, com Lutero, surgiu aí os anabatistas nesse período e eles foram mortos, perseguidos e mortos também por causa disso. Eles consideravam herege porque eles rebatizavam, né? E na realidade eles não rebatizavam, eles eram batizados nas águas, mas eles batizaram muitas pessoas e teve um problema muito sério. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre eles, tá? Os anabatistas. É muito importante nós falar sobre eles na história aí. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Não perca a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar sobre essa pregação, né? Porque aqui, com a reforma protestante, com a reforma desses homens, o evangelho começa agora, o cristianismo começa a crescer, os protestantistas, né? Os protestantes começam a invadir, começa a dar uma outra invasão agora, que é uma vazão que vai ganhando almas e pregando a Bíblia, a palavra. Eles vão traduzindo a palavra, vão traduzindo a Bíblia, vão escrevendo a Bíblia, e vai crescendo, e nós vamos entrar na igreja moderna. Então, na próxima aula, nós vamos ter uma aula gloriosa. Possivelmente amanhã nós vamos gravar aí à noite a nossa próxima aula e vamos fazer aí chegar até a igreja nos dias de hoje. E na semana que vem nós iremos começar a Atos dos Apóstolos, tá? Que Deus abençoe a todos os alunos, né? Sandoval, Deus abençoe sua vida. Saudades, meu irmão, viu?
Deus abençoe, saudades mesmo profundas, meu carinho a todos os irmãos. Samuel, Lu Souto, Bárbara Kelly, Deus abençoe. Samuel Nunes, Eduardo Ribeiro, Deus abençoe suas vidas. Silene, Saraiva, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, uma boa noite e não perca a nossa próxima aula e eu conto com a sua presença. Até lá!